Toda a turma estava fazendo um teste de resistência física. Para passar, todo mundo comprou uns estimulantes mágicos vendidos pelo professor. Todo mundo, menos o nosso protagonista. Ele simplesmente não tinha grana para bancar aquelas porcarias caríssimas. Quando o exame começou, os outros alunos mal conseguiam fazer 30 flexões usando aquelas pulseiras com peso mágico. Se esforçavam ao máximo, mas aquele era o limite deles. Quando chegou a vez do nosso protagonista, o professor, querendo se vingar por ele não ter comprado os estimulantes, aumentou o peso das pulseiras várias vezes, mas isso não o impediu. Ele fez as flexões com facilidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo, deixando todos os outros de boca aberta. A galera não conseguia entender como aquele fracassado, sem um tostão, tinha superado todo mundo. Como diabos ele ficou tão forte? Joe era o cara do nível mais baixo da turma, atolado em dívidas. A última coisa que ele fez para tentar consertar sua vida sem esperança foi invocar um demônio, um que prometia torná-lo rico e poderoso. Mas não era bem assim que os pactos funcionavam. Ele aprendeu isso da pior maneira possível, quando um raio caiu do céu e acabou com a sua vida patética num instante. Pouco depois, Joe acordou com uma dor de cabeça infernal. Ainda tinha um projeto importante para terminar, mas quando olhou para o espelho, quase caiu para trás. O rosto refletido não era o seu. Olhou para o céu e viu uma árvore branca gigante pairando no ar. Mas que diabo está acontecendo? Pensou ele. De repente, uma voz misteriosa o parabenizou por tê-la invocado, dizendo que ele tinha direito a exatamente 3 desejos. Joe ficou em pânico por um instante, até perceber, com espanto, que tinha sido enviado para outro mundo. No começo, achou que era o protagonista de uma história qualquer e que aquele livro flutuante que lhe concedia desejos era um tipo de artefato mágico, tipo um dedo de ouro que realizava vontades. Pensando que 3 desejos eram poucos, teve uma grande ideia e pediu 10 desejos como seu primeiro desejo. O livro, ou melhor, o demônio, ficou animado. Ele percebeu imediatamente que não era um invocador original. Assumindo sua forma verdadeira, o demônio viu que uma nova alma tinha tomado o corpo de Joe. Nosso garoto ficou completamente apavorado ao ver aquela criatura monstruosa, que logo avisou, tinha devorado a alma original do corpo e que agora ia devorar a dele também. Joe entendeu na hora que tinha sido mandado para o mundo errado e tentou fugir o mais rápido possível. Mas o demônio estalou os dedos e incendiou o corpo dele num segundo, avisando que quebrar o contrato o faria sofrer um castigo eterno no inferno. Os gritos dele ecoaram pelas ruas, e o diabo murmurou que já era hora de acabar com aquela palhaçada, já que o garoto era tão patético quanto parecia. Foi então que Joe, com sua mentalidade de sobrevivente e um toque de malandragem, teve uma ideia. Disse que o contrato não poderia ser quebrado se o próprio demônio o impedisse de cumprir sua parte. O demônio, curioso com a ousadia daquele humano, parou para ouvir. Joe deu um sorriso confiante e falou que, se fosse possível, já teria tomado o controle do corpo à força. Garantiu que tudo aquilo era só um teste de força de vontade e que ele tinha provado ser digno. A ousadia dele fez o demônio cair na gargalhada. Disse que era o primeiro humano que tentava negociar com ele dessa forma. Então, o demônio fez uma proposta. Daria a Joe um novo começo se ele conseguisse realizar apenas um de seus desejos. Joe, sem pensar 2 vezes, fez seu primeiro pedido. Queria 1000 desejos a mais. O demônio zombou dele, lembrando que ele não tinha escolha. Se não aceitasse, morreria de novo. Sem saída, Joe sorriu e disse que o negócio estava fechado, assinando o contrato e colocando a própria alma em risco. Na manhã seguinte, ele chegou em seu apartamento correndo, parecendo um zumbi que foi atacado por cachorros a noite inteira. Seu novo chefe o abandonara logo depois do acordo, mas Joe decidiu tolerar isso. Afinal, agora era praticamente um escravo. Quando entrou em casa, viu tudo destruído e completamente vazio. Em cima da mesa, uma nota de dívida assinada com sangue. Ele congelou. O que diabos aconteceu com minha família? Pensou. Nesse momento, ouviu uma voz alta atrás dele e levou uma pancada na cabeça com um taco de metal. O invasor gritava com ele por ter ignorado as ligações, mas o parceiro dele disse para não bater até matar o garoto. Um deles avisou que Joe podia ser perigoso, afinal era um oráculo. Confuso e furioso, Joe perguntou quem eles eram. O loiro respondeu com um sorriso cruel e um chute no peito.
Ele o insultou, perguntando onde estava sua mãe inútil, dizendo que a velha devia estar se matando para pagar as dívidas do filho idiota. Zombou dela, dizendo que era burra demais para perceber que o filho sempre seria um fracassado. Chamou os dois de desperdício de oxigênio. De repente, Joe lembrou da infância. Um dia tinha dito à mãe que não queria mais ser um perdedor. Teve um pesadelo em que ela trabalhava até a exaustão e morria por causa disso. No fundo, ele sempre teve medo de que isso realmente acontecesse. Quando perguntou para ela o que fariam se ele nunca acordasse como um oráculo, sua mãe apenas sorriu e disse para ele não se preocupar. Garantiu que mesmo que o mundo desabasse, ela sempre estaria lá, e que ele devia confiar em si mesmo. De volta ao presente, Joe se encheu de determinação. Num piscar de olhos, desferiu um soco rápido como raio no rosto do loiro, e o cara voou para longe. O parceiro dele ouviu o estrondo e gritou para parar antes que matasse o garoto, mas viu o corpo do loiro cruzando o ar e caindo longe. Quando a poeira baixou, o rosto dele estava tão destruído que nem cirurgia plástica dava jeito. Os outros dois olhavam assustados, sentindo uma aura totalmente diferente emanando de Joe, como se ele tivesse evoluído em tempo real. Com um olhar frio, Joe mandou os dois calarem a boca. Os valentões decidiram que precisavam dar uma lição naquele pirralho de ranking E. Um deles, Jun, disse que era hora de ensinar um pouco de bom senso, quebrando uma ou duas pernas. Joe percebeu que estavam falando sobre níveis de poder e deduziu que deviam ser de um ranking superior. Quando Jun levantou o cano de metal para atacar, Joe o viu se movendo em câmera lenta e desviou com facilidade. Em um segundo, apareceu atrás dele e deu um leve toque de joelho no rosto, o suficiente para mandar o cara voando. O outro tentou atacá-lo por trás, achando impossível um ser de longo alcance se mover tão rápido, mas acabou com as costelas quebradas após levar um chute giratório devastador. Caindo para fora do apartamento, ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Desesperado, implorou por misericórdia e disse que só estava ali para cobrar o dinheiro do empréstimo. Joe apenas respondeu com frieza que avisasse o chefe dele que receberia o dinheiro no tempo certo e que era melhor ficar fora da sua vida. Os bandidos, tremendo de medo, saíram correndo pela porta. Então Joe perguntou ao demônio se ele ainda estava ali. Goldfinger ficou surpreso por ele ter conseguido sentir sua presença. Joe disse que podia sentir o poder do demônio fluindo dentro dele. O demônio respondeu que ele devia ser grato pela ajuda. Nosso garoto sorriu empolgado, chamando-o de chefe, e disse que agora não precisava mais temer ninguém, bastava usar o poder dele. Mas isso só irritou o demônio, que avisou que um mero mortal jamais deveria sequer pensar em usar um poder tão destrutivo. Um poder que, se fosse mal dominado, poderia matá-lo em um piscar de olhos. Ela fica completamente chocada ao ouvir aquilo. E ele pergunta ao chefe como é que vai realizar seus desejos se nem for forte o bastante para isso. Goldfinger garante que ele vai ficar mais forte conforme for recebendo as recompensas, mas o alerta para esquecer de usar aquele poder por enquanto. Nosso herói fica bem decepcionado ao ouvir isso. Mesmo assim, Goldfinger pensa consigo mesmo que é loucura o quanto Joe conseguiu lidar bem com aquele poder, e isso o faz se perguntar se o garoto não seria na verdade o parceiro destinado a ele. Depois, Joe pergunta ao chefe sobre seu segundo desejo e o que deveria fazer a seguir, mas o demônio simplesmente manda ele relaxar e fazer o que quiser por enquanto. Ao ouvir isso, ele solta um suspiro. Afinal, ainda tem um monte de coisa para aprender sobre aquele novo mundo, e parece que seu novo corpo não vai ajudar muito. Ele pega o celular de Joe para tentar entender melhor a vida do garoto. A primeira coisa que percebe é que não tem nenhuma mensagem nem ligação da família. Mas quando abre uma mensagem da irmã, fica completamente sem palavras. Ela tinha mandado há algum tempo, pedindo para ele ir ao hospital o mais rápido possível. A mãe deles entrou em coma. Mais tarde, já no hospital, ele abre a porta de repente com o coração disparado. Lá dentro, vê uma garota curvada, com o rosto cheio de preocupação, sentada ao lado da cama de uma mulher, a mãe dele. A atmosfera no quarto é estranhamente tensa, o que faz sentido, já que ele a ignorou por tanto tempo. Ele se aproxima e encara a mulher deitada na cama, tentando acreditar que aquela figura pálida e frágil é mesmo a mãe de Joe. Comparando com a imagem que tinha dela na mente dele, o choque é enorme. Uma expressão de culpa surge no rosto dele e ele pede desculpas à irmã por ter chegado atrasado, perguntando como a mãe está. Mas a irmã só sorri com raiva, perguntando que desculpa patética ele vai inventar dessa vez. Joe acaba repetindo as mesmas desculpas idiotas que o antigo Joe usava, falando sobre treinar e invocar demônios.
Dessa vez, ela explode de raiva, dizendo que não acredita que ele nem foi ver a própria mãe, mesmo sabendo que ela entrou em coma de tanto trabalhar para pagar as dívidas dele. Depois de desabafar, a irmã diz que já chega, e entrega a ele um cartão com 6 meses de despesa pagas. Avisa que a partir de agora, ele vai cuidar da mãe sozinho. Ele, confuso e suando frio, pergunta o que ela quer dizer com aquilo, e ela responde com voz calma que ele está morto para ela. Mais tarde, do lado de fora, Goldfinger sente as emoções sombrias de Joe e pergunta por que as palavras da garota o afetaram tanto. O demônio garante que não foi ele quem causou aquela dor, mas Joe se lembra que a irmã de Joe o fazia lembrar de si mesmo, do idiota que ele foi um dia, cometendo os mesmos erros. Isso faz o demônio rir. Ele diz para Joe não deixar que aquilo o atrase em seus planos. Ao ouvir isso, Joe pergunta se ficar mais forte resolveria todos os seus problemas, e o diabo confirma, dizendo que tudo desapareceria se ele provasse ter o que é preciso. Com isso, Joe fica totalmente determinado a começar seu ciclo de treinamento. Enquanto isso, numa boate luxuosa, o chefe dos cobradores de dívida manda sua secretária fazer o time agir rápido. Seus clientes não vão esperar. Mas a secretária avisa que um aluno bateu em 3 dos seus homens. Ao ouvir isso, o mafioso lembra que seus subordinados tinham tentado cobrar o dinheiro antes do prazo, arruinando a reputação do grupo. A secretária diz que vai puni-los, mas ressalta que o caso é sério, já que o garoto derrotou homens bem mais fortes que ele. Isso chama a atenção do chefe, que pega o relatório com o perfil de Joe. Ele conclui que o menino é muito mais forte do que aparenta, já que nenhuma habilidade comum permitiria que um nível 2 derrotasse um nível 3. No fim, ele ordena que a secretária mantenha o garoto sob vigilância. A cena, então, muda para o nosso herói correndo de manhã. Seu vizinho, um velhinho simpático, oferece um bom negócio em suplementos, mas Joe responde que vai voltar mais tarde. Ao vê-lo tão cheio de energia, o velho comenta consigo mesmo que o garoto deve ter arrumado uma namorada. Na verdade, Joe tem passado os dias se acostumando com o novo corpo e se esforçando para ficar em forma. Pesquisando um pouco desde que saiu do hospital, ele descobre que as pessoas com habilidades especiais são chamadas de oráculos e que ele se endividou porque os suplementos para aumentar o poder custam uma fortuna. Mesmo sem saber seu limite, Joe está ficando bem musculoso em poucos dias de treino e remédios. Enquanto pensa nisso, o celular toca. Do outro lado da linha, uma voz furiosa grita que ele esqueceu de voltar exatamente como o mestre tinha mandado. Na hora, ele se lembra que tinha largado tudo e dado o fora. No dia seguinte, na escola, ele descobre que existem 6 níveis de ALE e que é preciso atingir o nível máximo dentro do próprio ranking para subir para o próximo, o que exige um esforço absurdo. Por causa dessa diferença de níveis, o mundo é dividido em 5 camadas. Os rankings Z e os plebeus comuns vivem nas áreas externas, enquanto os rankings D e superiores ocupam as camadas internas. Percebendo que está no nível mais baixo, Joe decide ficar mais forte o mais rápido possível para poder subir e chegar nas camadas intermediárias. De repente, um brutamontes acerta ele por trás com um cuspe e cai na gargalhada. O amigo do brutamontes ainda debocha, dizendo que Joe parece tão fraco que até um oráculo nível 1 como eles conseguiria espancá-lo. Ao ouvir isso, Joe se irrita. Ele não acredita que ainda existam macacos desse tipo nesse mundo. Nesse momento, o professor chega na sala e começa a aula. Mais tarde, do lado de fora, Joe se espreguiça, pensando que sua vida escolar está indo até bem, quando alguém o chama por trás. Minutos depois, o garoto do cuspe fica boquiaberto ao ver Joe brigando com o aluno mais forte da turma. O amigo dele nem se surpreende. Já estava acostumado a ver o valentão arrumar confusão. O brutamontes encara Joe e diz que ele anda se achando demais só porque tirou boas notas nas provas escritas. Afirma que o verdadeiro valor de um oráculo vem da força e que a força nível 1 de Joe é puro lixo. Joe retruca na hora, lembrando que o cara também é nível 1, o que deixa o valentão furioso. Ele parte para cima e tenta dar um gancho violento, mas Joe segura o punho com uma mão e torce o pulso com a outra, perguntando calmamente se ele já terminou de falar besteira. O cara não acredita que está sendo dominado e se pergunta se Joe ficou mais forte desde a última vez. Joe devolve as próprias palavras do valentão. Força é tudo, né? E ainda pergunta, com um sorriso provocante, se ele dá permissão para que quebre o rosto dele. O valentão começa a suar frio, percebendo que vai apanhar.
Mas o treinador aparece de repente e fica furioso com Joe por arrumar confusão na aula. Irritado, como sempre, o treinador pergunta se ele pretende causar encrenca logo depois de voltar. Nosso garoto finge cara de inocente e diz que eles só estavam brincando. O Brutamontes puxa o braço e resmunga para ele soltar. Vendo que as coisas estão se acalmando, o treinador dá um último aviso para Joe e manda todo mundo se alinhar para o teste. Logo depois, os alunos se reúnem em volta de uma barra fixa. O treinador Didi começa seu discurso, falando animado sobre o próximo torneio entre escolas. Promete que bons resultados trarão glória ao instituto e abrirão portas para a elite. Mas no fim do discurso, começa a promover descaradamente seus suplementos milagrosos, como o vigarista que é. O teste começa com o valentão fazendo 50 flexões seguidas. Joe, nem um pouco impressionado. Joe olhou para a barra e soltou um comentário debochado, dizendo que aquele teste parecia mais um desafio do TikTok do que algo sério. Nesse momento, ele ouviu uma voz chamando o seu nome, perguntando se estava tudo bem. Era a representante da turma, que admitiu estar preocupada porque ele ignorou suas mensagens por dias. Tentando disfarçar, ela logo disse que só estava curiosa, mas Joe respondeu tranquilamente que não tinha acontecido nada. Mudando de assunto, ela quis saber por que ele se recusava a comprar os suplementos duvidosos do professor. Ele respondeu sem rodeios. Não tinha dinheiro. Ela tentou alertá-lo sobre as consequências de não comprar, mas alguém a chamou pelo nome antes que pudesse terminar. Desejando sorte a ela, Joe mandou que fosse cuidar da própria vida. A garota conseguiu fazer apenas 25 flexões antes de falhar, mas o treinador, lembrando que ela havia comprado 2 garrafas de suplemento, milagrosamente aumentou sua pontuação para 35. Joe, por outro lado, recebeu apenas 20. E aí estava o verdadeiro motivo de todo mundo comprar aquela tralha cara. Quem não comprasse, corria o risco de ser expulso. Finalmente, chegou a vez de Joe. O treinador estreitou os olhos, sabendo perfeitamente que o garoto nunca tinha comprado uma única garrafa. Um sorriso torto surgiu em seu rosto. Ele usaria Joe como exemplo para assustar os outros e obrigá-los a comprar sua mercadoria fajuta. Joe observou a barra e as pulseiras, percebendo que pareciam normais à primeira vista, mas suspeitou que tinha algum truque ali. Assim que agarrou a barra, seus olhos se arregalaram. O corpo parecia pesar 1 tonelada. Rapidamente ele percebeu que os cristais embutidos nas pulseiras adicionavam peso extra. Mesmo assim, ele se recusou a desistir, deduzindo que os cristais deviam ter um limite. Levando-se ao máximo, Joe começou a fazer repetições como se nada tivesse acontecido. Os outros alunos ficaram de boca aberta. O fracote estava detonando geral. Eles ficaram em choque quando Joe passou das 100 repetições, gritando que ele devia ser no mínimo um nível 2. Quando finalmente soltou a barra, uma multidão o cercou, enchendo-o de perguntas sem parar. Enquanto isso, o treinador ficou paralisado, imaginando se o garoto tinha se dopado com algum tipo de reforço. Um medo gelado tomou conta dele ao perceber que, se Joe fosse mesmo natural, os alunos talvez nunca mais precisassem dos seus suplementos milagrosos. Nesse instante, um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Ele já estava tramando algo perverso contra Joe. A cena mudou para o escritório do diretor, que estava furioso ao telefone reclamando sobre o cancelamento dos eventos de segunda classe. Ele dizia que a escola era mal financiada e mal sobrevivia com alunos de terceira categoria. O homem do outro lado da linha respondeu friamente que o sistema só investia em oráculos de elite, por isso o dinheiro ia todo para as escolas de primeiro nível. Irritado, o diretor bateu o telefone e levou a mão ao rosto, frustrado por perceber que sua escola não tinha nem recursos para formar um único oráculo de elite. Seu olhar então se fixou num cristal negro dentro de uma vitrine, enquanto tentava imaginar um jeito de manter a escola de pé. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz do treinador Didi do lado de fora. O treinador entrou todo orgulhoso, deixando uma lista de nomes sobre a mesa, alunos que, segundo ele, tinham potencial para se tornarem oráculos de elite. O diretor analisou a lista e logo percebeu que todos eram apenas de alto nível, mas Didi insistia em chamá-los de prodígios. Então, o treinador comentou que havia um aluno completamente inapto para se tornar oráculo. O diretor mordeu a isca e perguntou quem era. A história então voltou para Joe, caminhando até a sala do diretor, com o demônio ao seu lado. O livro amaldiçoado perguntou o que ele tinha ganhado dessa vez, mas Joe ficou em silêncio, parado diante da porta. Ele se lembrava da fama nada boa do diretor e esperava que nada desagradável acontecesse naquela reunião. Quando estava prestes a tocar na maçaneta, chamas explodiram na frente dele, pegando-o totalmente de surpresa.
O demônio brilhou de empolgação. O desejo que ele havia mencionado finalmente tinha sido ativado. Ele ordenou que Joe encontrasse o objeto rapidamente, mas o garoto reclamou do péssimo timing. Antes que pudesse pensar mais, o próprio diretor abriu a porta e o chamou, dizendo friamente para parar de perder tempo e entrar logo. Assim que entrou, Joe perguntou educadamente o motivo do chamado. O diretor olhou seu histórico escolar e questionou o que ele achava que era necessário para se tornar um oráculo. Sem esperar resposta, o próprio homem respondeu: tudo se resume a dinheiro. Depois, disse sem rodeios que Joe devia ir embora enquanto ainda podia. O rosto de Joe perdeu a cor enquanto o diretor explicava que o custo para desenvolver um oráculo era altíssimo e que ele, sendo apenas um garoto pobre, jamais conseguiria sobreviver ali. Em sua mente, o diretor já estava decidido a cortar as perdas com os alunos mais fracos, inclusive Joe. Mas foi aí que seu olhar caiu sobre o cristal negro na vitrine. O demônio arregalou os olhos. Aquele era o objeto. Ele ordenou que Joe o pegasse, mas o garoto sussurrou que o livro deveria fazê-lo. O demônio o lembrou que para isso precisava de outra pessoa para agir em seu lugar. Joe ficou pensativo, entendendo que precisava entrar nas camadas intermediárias da cidade. Isso significava que ele não podia se dar ao luxo de ser expulso. Respirou fundo, lembrando que nenhum aluno daquela academia jamais tinha passado do nível E2. Justamente por isso eles eram tão valiosos. Então ele perguntou ao demônio se podia escolher a recompensa daquela missão. O demônio logo entendeu o que Joe estava tramando, mas antes que pudesse falar, Joe o interrompeu, declarando que queria a habilidade de roubar poder. Goldfinger gritou furioso, lembrando quão insano e perigoso era esse desejo, mas Joe se manteve firme. Ele argumentou que se fosse expulso, o desejo do demônio jamais se realizaria e exigiu que ele confiasse nele. Relutante, Goldfinger cedeu, dizendo que a partir daquele momento, o que acontecesse não seria culpa dele. Um painel de luz surgiu diante de Joe, perguntando se ele realmente queria a habilidade de roubar poder. Sem hesitar, ele aceitou. O diretor interrompeu seus pensamentos, perguntando se Joe tinha alguma última palavra. O garoto respondeu com firmeza que queria que o diretor avaliasse seu nível mais uma vez antes de decidir. O homem balançou a cabeça, achando o pedido inútil, mas mesmo assim estendeu a mão. Ao fazer contato, o diretor percebeu que a força de Joe era maior do que os registros indicavam, embora ainda não fosse suficiente para permanecer na escola. Fechando os olhos, Joe entendeu que aquela era sua última chance e tentou desesperadamente absorver o máximo de energia estelar possível. De repente, uma aura pura começou a emanar dele, deixando o diretor completamente chocado. Até o demônio engasgou. Nunca imaginou que a energia do garoto superaria até o poder que ele próprio havia emprestado. O diretor recuou, atônito, tentando entender o que acabara de acontecer. Ele percebeu que Joe havia quebrado seu próprio limite e alcançado o 4º nível. Rangindo dentes, o diretor se recompôs e chamou o garoto, dizendo que participaria do próximo torneio da escola. Joe piscou, confuso com a mudança repentina de tom. Logo entendeu tudo. O diretor queria usar Joe para mostrar serviço e se livrar dos alunos inúteis. Ele admitiu que planejava se livrar dos alunos inúteis e se desculpou por arrastar Joe para aquele desastre. Como recompensa, ofereceu uma bolsa integral e 6 frascos de suplementos por semana. E deixou bem claro, o futuro da academia agora dependia dele. Percebendo o quanto o homem estava desesperado, Joe aproveitou a chance e perguntou se podia ficar com aquele cristal preto da prateleira. O diretor explicou que o objeto era esculpido em um cristal de estrela negra, trazido pelo antigo diretor e que representava a fé da escola. Mas depois de um suspiro pesado, ele disse que se a escola entrasse em colapso, aquele símbolo não significaria nada, então acabou concordando em entregá-lo. Joe respondeu cheio de confiança, prometendo que daria tudo de si para vencer o torneio. O diretor mudou de assunto e perguntou como ele tinha ficado tão forte. Joe disfarçou, respondendo de forma natural que apenas estava escondendo seu verdadeiro poder esse tempo todo. O diretor quase engasgou com a resposta, achando aquilo um verdadeiro golpe de mestre e jurou não contar para ninguém. Nesse momento, uma mulher entrou no escritório e o diretor ordenou que ela acompanhasse Joe até a classe de elite. Pouco depois, ela explicou que todo o 2º andar era reservado apenas para os alunos de elite. Mudando de assunto, ela perguntou com curiosidade qual era o tipo de relacionamento que Joe tinha com o diretor, mas ele fingiu não entender e ficou em silêncio. Foi aí que o treinador Ji-Ja entrou no corredor em disparada. Ele pediu desculpas, dizendo que implorou para o diretor reconsiderar a decisão, mas que não adiantou. O professor interrompeu, explicando que Joe não estava sendo expulso, mas sim transferido para a classe de elite.
Ele acrescentou que o diretor agora estava de olho nele, o que fez o rosto do treinador perder toda a cor. Naquela mesma noite, Joe voltou para o seu pequeno apartamento e se jogou na cama. Murmurou para si mesmo, tentando entender como um garoto pobre como ele conseguiu chegar ao nível 4 em tão pouco tempo. O demônio interrompeu seus pensamentos, lembrando-o da missão em andamento. Goldfinger o alertou que seu poder não enganaria os humanos para sempre, e Joe admitiu que já tinha pensado nisso. Mesmo assim, ele argumentou que agora tinha suplementos de graça e tinha escapado da expulsão. Então, por enquanto, a vida não parecia tão ruim. Olhando para o celular, percebeu que a verdadeira crise ainda era a montanha de dívidas e que precisava bolar um plano para ganhar dinheiro rápido. No dia seguinte, na escola, ele parecia mais desanimado do que nunca. Olhou ao redor para o ambiente empoarado e decadente e se perguntou em que tipo de lixão tinha ido parar. De repente, alguém o chamou pelo nome. Um homem o cumprimentou de longe com um sorrisão e o chamou para se aproximar. Eles começaram a conversar e o homem pediu desculpas por ainda não tê-lo conhecido, já que estava sempre ocupado com os trabalhos da classe. Ele se apresentou como o professor Jen, e Joe logo perguntou se ele era o único professor ali. Jen coçou a cabeça, admitindo que a escola não estava no seu melhor momento, e que ele era o único designado para a turma avançada. Ele explicou que os alunos treinavam mais nas áreas internas, então os corredores externos só acumulavam poeira. Ao abrir a porta, o professor tranquilizou Joe, dizendo que, apesar de tudo, as instalações ainda eram de primeira linha. Prometeu também que ali ele nunca ficaria entediado. Quando Joe entrou, ficou impressionado. O interior não tinha nada a ver com o lado de fora, parecia uma academia de alto nível. O professor explicou que os alunos estavam em treinamento autônomo e se ofereceu para apresentá-los. Joe achou que o lugar parecia uma academia 5 estrelas, cheia de gente vibrante, mas notou que alguns olhares desconfiados se voltavam para ele. Então o professor chamou todos e apresentou o novo aluno. Joe se curvou respeitosamente cumprimentando a turma, mas um garoto ruivo lá no fundo cruzou os braços e sorriu com arrogância. Ele provocou Joe, mandando-o parar de fingir e admitir que usou influência para entrar ali. O professor o repreendeu, dizendo para se comportar, e explicou que Joe foi transferido por causa das suas habilidades. O ruivo não acreditou nem um pouco. Com os olhos semicerrados, como um predador que encontrou uma presa fácil, ele desafiou Joe para uma luta, do nada. Os alunos ficaram animadíssimos, empolgados por ver um duelo pela primeira vez em muito tempo, e começaram a cochichar por toda parte. Um aluno loiro perguntou o que estava acontecendo, e uma garota de cabelo rosa explicou que uma briga estava prestes a começar. O loiro se interessou na hora e pediu mais detalhes sobre o suposto aluno transferido. Enquanto isso, o professor aconselhou Joe a recusar o desafio, mas ele aceitou sem hesitar. Disse calmamente que não tinha problema em lutar, desde que ninguém usasse força letal. Enquanto isso, na secretaria da escola, o diretor estava prestes a explodir, exigindo saber se o novato já estava arrumando brigas. O professor explicou por telefone que Joe apenas aceitou o desafio de Benal. De volta à arena, os dois rivais se encaravam, cercados por uma aura intensa. O diretor achou estranho, mas presumiu que Joe só queria medir seu nível atual, então autorizou o duelo. Logo depois, os dois estavam em lados opostos da arena, enquanto o professor revisava as regras. Primeiro, nada de interferência externa. Segundo, ambos precisavam lutar no mesmo nível de estrela. Benal duvidou que Joe também fosse um oráculo de nível E. O mestre concluiu lembrando com firmeza que golpes em pontos vitais eram totalmente proibidos. Os oponentes começaram a se posicionar, e o professor reforçou: o uso de força letal era proibido em qualquer circunstância. Disse também que quem perdesse não poderia se vingar depois, independente do resultado. Um golpe limpo no rosto ou a rendição encerraria um duelo imediatamente. Com um simples gesto, o mestre deu início à luta, esperando que ela acabasse rápido. Benal foi o primeiro a atacar, mirando direto no pescoço de Joe, mas ele nem se moveu, apenas agarrou o braço do ruivo e o desequilibrou. O garoto reagiu rápido e tentou outro soco, percebendo que aquele cara podia ser bem mais forte do que parecia. Benal começou uma sequência de ataques implacáveis, mas Joe desviava de todos com calma e precisão. Frustrado, o ruivo mudou de tática e tentou um chute giratório. Seu golpe característico, o gancho de vento. Joe bloqueou com o braço, e o ruivo sorriu, achando que já tinha vencido. Mas naquela mesma posição, Joe o surpreendeu com um chute rápido no pescoço.
Benal tentou se recompor, sem entender como aquele cara sabia artes marciais e mal conseguiu se manter em pé. Ele pensou que agora só restava proteger o rosto a qualquer custo. Mas assim que se virou, Joe encostou o punho fechado no nariz com um leve sorriso, perguntando se aquilo contava como uma vitória. Benal ficou paralisado de espanto. A arena ficou em silêncio por alguns segundos, até que o mestre Han declarou oficialmente Joe como o vencedor. Ninguém acreditava. Todos ficaram boquiabertos com o resultado. Achavam que o garoto era incrivelmente forte, embora o próprio Joe achasse que a luta acabou rápido demais. Mesmo assim, ele sentiu que aprendeu alguma coisa com aquilo. Então perguntou a Benal se ele tinha alguma reclamação. O treinador, que observava a luta, não conseguia acreditar. Benal era um lutador de elite com treinamento profissional, mas tinha perdido para alguém que mal tinha acabado de entrar na classe de elite. Ele concluiu que Joe tinha um talento oculto impressionante e lembrou por que o diretor havia pedido para dar um tratamento especial a ele. De repente, o diretor apareceu e parabenizou Joe, pedindo que o acompanhasse. Queria conversar sobre algo importante. A garota de cabelo rosa ficou surpresa ao ver a cena, enquanto um garoto de cabelo amarelo comentou que precisavam mesmo de alguém como Joe no time dos fortes. O diretor perguntou se Joe estava gostando da classe de elite e ele respondeu que, tirando o fato de os alunos serem animados até demais, não via nada de especial. O diretor apenas sorriu e disse que ele logo se acostumaria, afinal, os fortes sempre acabam chamando atenção. Ele também recomenda que Joe foque no treinamento e garante que a escola vai fazer o possível para ajudá-lo. Ao ouvir isso, o garoto pensa que o diretor finalmente confia nele. Então decide aproveitar o momento e pergunta se o diretor conhece alguma forma dos estudantes ganharem dinheiro rápido. Mas o homem responde que o ideal é continuar focando no treino, porque a longo prazo ele vai conseguir muito mais grana, e que a escola pode até ajudá-lo financeiramente se a família estiver passando por algum aperto. Nosso garoto, meio sem graça, responde que não é nada disso, e pensa que vai ter que dar um jeito de resolver isso sozinho. Mais tarde, enquanto treina na academia, ele se lembra de que a escola tem regras super rígidas contra empréstimos estudantis. Então, começa a pensar onde poderia aprender a ganhar um dinheiro extra. Mas, do nada, o garoto de cabelo amarelo aparece na frente dele e o parabeniza pela luta. Joe, confuso, pergunta quem ele é, e o outro devolve a pergunta do mesmo jeito. Nesse meio tempo, uma garota aparece e chama Sen de mal educado, pedindo desculpas ao Joe, dizendo que o amigo às vezes é um pouco irritante. Ela se apresenta com um sorriso simpático, dizendo que o nome dela é Su, e o garoto irritado ao lado é Zen. Os dois dizem que são seus veteranos e que podem ajudá-lo caso ele se sinta perdido com alguma coisa. Zen, com aquele jeitão mandão, fala que a partir de agora eles vão ser um time e que ele é o líder, então vai cuidar pessoalmente de Joe. Logo em seguida, ele pergunta sobre a técnica de combate que Joe usou contra Benal, curioso para saber de onde veio aquilo. Mas nosso herói responde, todo tranquilo, que não sabe nada sobre técnicas de combate. O líder fica boquiaberto quando Joe diz que o movimento que fez foi só um reflexo. Zen comenta que Benal vai ficar furioso quando souber disso e começa a explicar. Ele diz que as técnicas de combate são movimentos especiais que alguém aprende através de pergaminhos ou pedras de memória, e quanto mais domínio se tem sobre elas, mais poderosas ficam. Existem vários tipos, e os lutadores mais fortes misturam várias técnicas no próprio estilo de luta. Sen então comenta que Benal usou uma técnica de combate à distância durante a luta, chamada chute de gancho do ventro. Ao ouvir isso, Joe pensa que é por isso que ele teve tanta dificuldade em bloquear aquele golpe, e decide que precisa conseguir uma técnica assim para poder lutar de igual para igual. Zen explica que essas técnicas são bem raras e que a raridade delas depende da classificação. A escola ensina só as básicas, mas as mais poderosas só podem ser aprendidas de duas formas: comprando-as ou se alguém as compartilhar. O problema é que elas custam caro demais. No mercado atual, até uma técnica básica de longo alcance pode chegar a $500 mil. Su e Zen dizem que cada um deles tem uma técnica de combate e que podem mostrar para ele se quiser. Joe pensa que eles devem ser muito ricos, já que tratam uma quantia dessas como se fosse troco. De repente, ele tem uma ideia. Pergunta se eles conhecem algum jeito de ganhar dinheiro rápido, mas deixa claro que não quer fazer nada ilegal, tipo roubar um banco. Sen responde que a única opção é o distrito de Águas Negras, mas Su logo corta, dizendo para ele não falar bobagem. Zen comenta que ouviu dizer que qualquer coisa pode acontecer lá, mas a escola proíbe completamente os alunos de entrarem naquele distrito. Mesmo assim, Zen pergunta quanto Joe precisa para comprar a técnica e ele responde que algo em torno de $300 mil. Os dois veteranos checam suas contas, mas estão totalmente sem grana. Joe, por outro lado, decide que vai até o distrito de Águas Negras depois da aula. Ele precisa desse dinheiro de qualquer jeito. Usando um mapa do celular,
Ele chega ao distrito e percebe que é bem perto de casa. Ninguém ali poderia imaginar que ele é estudante, já que não está usando o uniforme. Ele até pergunta ao seu demônio o que acha do lugar, mas não recebe nenhuma resposta. De acordo com o que ouviu, as zonas externas não têm lutadores fortes, e o nível médio ali é equivalente a um oráculo de nível 4. Então ele acha que pode lidar com qualquer um facilmente. E, se a coisa apertar, pelo menos ele é rápido o suficiente para escapar. Observando o ambiente, ele percebe que a área foi completamente abandonada. Começa a duvidar se aquele lugar é mesmo a tal Zona Milagrosa, até que nota pegadas leves no chão que o levam até um caminho escondido. Seguindo por ali, ele finalmente chega ao que parece ser a verdadeira área milagrosa. Depois de avançar com cuidado, Joe vê um ambiente sujo, cheio de negócios duvidosos e gente perigosa. Ele entende porque ninguém fala sobre aquele lugar. Ali não existe lei, e literalmente qualquer coisa pode acontecer em troca de dinheiro. Mas, em vez de medo, ele sente um fio de esperança. Afinal, talvez aquele fosse o lugar perfeito para ganhar grana o suficiente para pagar suas dívidas. De repente, percebe alguns caras o seguindo. Ele para e pergunta por quanto tempo eles ainda vão continuar com isso. Um deles ri, elogiando o instinto aguçado de Joe, e diz que pretendia atacá-lo quando ele baixasse a guarda. Mas já que foi descoberto, agora vai bater nele ali mesmo, na frente de todo mundo. O homem debocha, dizendo que já viu vários garotos como ele, filhos de gente rica que aparecem disfarçados no distrito de Águas Negras e acabam virando presas fáceis. Joe pensa que esse cara é um completo idiota, já que ele mesmo está mais quebrado do que nunca. O valentão então revela que é um oráculo e que seria inútil tentar fugir. Diz que se Joe quiser viver, é melhor obedecer e entregar tudo o que tem. Ao ouvir isso, nosso herói comenta que ele está sendo muito rude e o derruba com um único golpe. Os outros dois capangas ficam furiosos por ele ter nocauteado o chefe e avançam com facas nas mãos, prontos para atacar. De repente, algumas caixas caem sobre eles e uma garota misteriosa surge, agarra a mão de Joe e o puxa, dizendo para ele correr. Os dois fogem e chegam até um esconderijo seguro. Joe agradece pela ajuda, embora esteja um pouco irritado, já que pretendia interrogar os bandidos depois de derrotá-los. A garota age como se já o conhecesse e pergunta o que ele está fazendo ali, mas logo entra em pânico, lembrando que precisa se manter escondida. Ele pergunta se ela o conhece de algum lugar, mas ela muda de assunto rapidamente, dizendo que apenas leu o nome dele no colarinho do uniforme. Ao perceber isso, Joe tira o crachá na hora. Ele acha bom que ela não o reconheceu, já que o nome dele estava escrito ali o tempo todo. Ele agradece por ter avisado, enquanto ela fica aliviada por não ter revelado sua verdadeira identidade. Ela o aconselha a esconder melhor suas informações, porque aquela área é muito perigosa, e diz que vai tirá-lo de lá. Mas Joe recusa, afirmando que está ali para ganhar dinheiro. Decide ir embora, pensando que se ela descobrir que ele é estudante, vai acabar se metendo em encrenca. Quando ele sai, a garota fica pensativa, convencida de que já sabe quem ele é, e se pergunta o que um aluno estaria fazendo na Zona Milagrosa. Ao lembrar do toque, sente algo estranho. Tem certeza de que ele já se tornou um oráculo. Enquanto isso, Joe compra uma máscara para esconder o rosto e evitar que sua identidade seja revelada. Ele pensa que ainda não encontrou nenhuma forma de ganhar dinheiro, até que um homem estranho se aproxima e diz ser um guia local, oferecendo ajuda para responder qualquer dúvida. Joe se interessa e pergunta se ele conhece algum lugar onde possa ganhar dinheiro rápido. O guia sorri animado, achando que acabou de conseguir um novo participante, e leva Joe até uma arena de luta. Quando vê o lugar, nosso herói pergunta se aquilo é um clube de luta clandestino. O guia confirma com orgulho, e diz que essa é, sem dúvida, a maneira mais rápida e eficiente de ganhar dinheiro naquele distrito. Ele explica que naquele dia, o vencedor vai levar o prêmio em dinheiro, além de uma parte do dinheiro da aposta. Ele ainda diz que os oráculos também participam dessas lutas, então são combates de alto risco e alta recompensa. Quando está assistindo à luta, claro, ele pensa que tem uma chance boa de ganhar tudo. O guia pergunta ao nosso garoto se ele quer participar, porque pode ganhar fichas de aposta. Ele responde que vai tentar pegar o prêmio de qualquer jeito, não tem como perder essa chance. Seguindo nosso protagonista, a garota misteriosa também entra no clube de luta e começa a procurá-lo. De repente, ela o vê parado dentro do ringue, e fica se perguntando o que ele está fazendo ali. O cara feio age com arrogância na frente dele, se gabando de ser um lutador de posição fixa. Mas sem mais nem menos, o nosso garoto nocauteia com um único soco. A galera na plateia acha aquilo chato, porque todo mundo estava sendo derrubado com um só golpe. O nosso garoto pensa que precisa acabar com aquilo rápido, então derrota os outros dois oponentes logo de cara.
Vendo tudo isso, o chefe do clube fica completamente confuso. Ele tinha deixado o cara lutar porque achava que ele era fraco, mas depois dessas lutas, os lutadores começam a desistir e o público está pedindo reembolso, achando que as lutas estão armadas. O chefe nervoso manda seus subordinados organizarem uma luta especial, porque ele não vai deixar o garoto levar todo o prêmio assim de graça. Enquanto isso, Joe derrota o último oponente e pergunta se agora pode receber o prêmio em dinheiro. O locutor anuncia que a plateia está super animada com as lutas e, por isso, prepararam uma luta especial. O nosso garoto, que já está desconfiado, acha que nunca tiveram a intenção de lhe dar aquele dinheiro. De repente, os ajudantes trazem um carrinho com um monstro amarrado nele. O apresentador explica que a luta especial será contra o Mifflin, também conhecido como o Spawn. Quando Joe vê aquilo, ele fica realmente chocado. Sem perder tempo, os NPCs tiram o monstro do carrinho e ele cai no chão, parecendo um cadáver. Todos na plateia começam a sair correndo e o ringue é fechado com chave. Joe fica lá, parado, tentando entender o que está acontecendo. A criatura então acorda e lança um olhar assustador. Um cara gordo da plateia tenta tranquilizar a namorada, dizendo que pode derrotar o monstro com um golpe, mas quando vê a fera, quase se mijou de medo. A garota misteriosa pensa em como algo assim pode estar ali e sabe que Joe não vai conseguir enfrentar isso sozinho. Ela até poderia ajudá-lo usando suas habilidades, mas, se fizer isso, sua identidade vai ser revelada e seus planos vão por água abaixo. Enquanto isso, nosso garoto acha uma pena que o chefe não esteja ali agora. Ele sente que o chefe teria sérios problemas para enfrentar aquele monstro. Quando ele olha nos olhos da criatura, sente que há presa, e o monstro é o caçador. Seu sexto sentido grita para ele sair de perto, porque aquilo é extremamente perigoso. O monstro se joga na direção de Joe para desferir um golpe letal, mas o garoto, com seus reflexos rápidos, desvia e quase não se machuca. Ele percebe que se não levar aquilo a sério, vai morrer instantaneamente. O monstro encurrala ele em um canto, e Joe decide que precisa terminar tudo logo. Ele reúne toda a sua força, sobe de nível e dá um golpe tão forte que enterra o Spawn no chão. A plateia fica em silêncio, achando que a luta terminou. Mas de repente o monstro ataca de novo e Joe mal consegue se esquivar. Ele fica surpreso porque o ataque mais forte dele não fez efeito e rapidamente se afasta, percebendo que não pode vencê-lo em combate corpo a corpo. Correndo pela arena, o garoto desvia dos ataques e começa a procurar uma arma para derrotar a fera. Ele quebra uma das garras do monstro e usa como adaga para cortar rapidamente o pescoço da criatura. O corte não é profundo o suficiente para matá-lo, mas agora Joe pode começar a revidar. Ele sabe que é muito mais forte que o monstro, então vai conseguir matá-lo se chegar perto o suficiente. Com esse pensamento, Joe parte para cima, mas o monstro solta um gás misterioso que acaba sendo apenas vapor. A criatura usa essa névoa como distração e ataca de diferentes ângulos. Dentro da névoa, Joe não consegue enxergar nada, e o monstro aproveita para atacá-lo, tentando matá-lo assim que tiver a chance. O garoto sabe que não pode deixar isso acontecer, porque vai morrer se o tempo passar. Ele decide usar todos os seus sentidos para localizar o monstro e acabar com ele de uma vez por todas. Concentra-se e consegue identificar a posição do monstro. Com um golpe preciso, ele corta a mão da criatura. Essa é a chance que ele precisava para dar o golpe final. Ele vai com tudo, mas o tempo está acabando e seu coração começa a doer. Enquanto isso, o monstro aproveita um momento de distração para desarmá-lo e com sua língua tenta lhe dar um golpe letal. Mesmo assim, Joe não desiste. Ele desafia seus limites mais uma vez, pede força e agarra a língua do monstro. Com um movimento brutal, ele joga o monstro no ar, segura pelas mandíbulas e com toda a sua força despedaça a criatura, finalmente a matando. A plateia, assistindo tudo isso pelas câmeras, fica sem entender nada. Os policiais que estavam observando não sabem o que estão vendo. O chefe, nervoso, pergunta se o novato finalmente caiu na armadilha. Mas, ao ver a cena, seu rosto empalidece. Nas arquibancadas da arena, a garota de cabelos brancos observa Joe com os olhos arregalados, tentando entender como ele conseguiu fazer aquilo. Ele ainda segura a cabeça do monstro e, olhando fixamente para a câmera, seu olhar mortal faz os policiais suarem frio. O chefe entra em pânico, xingando por ter gasto uma fortuna trazendo aquele lutador só para o cara esmagá-lo como se fosse nada. O locutor, tentando se recompor, parabeniza Joe e diz para ele seguir a equipe para pegar sua recompensa. Pouco depois, nos bastidores, uma maleta cheia de dinheiro aparece diante dele. O policial explica que o total é cerca de $500 mil. Joe estende a mão para pegar, mas o chefe, de repente, fecha a maleta com um sorriso torto e diz que o acordo mudou. Ou Joe se torna um lutador permanente e pega o valor completo, ou sai com apenas um quarto disso. Joe estreita os olhos e exige que o chefe repita isso.
O chefe começa a gritar que todos os outros competidores fugiram depois daquela luta e que sua guerreira estrela teve uma perda repentina de razão. Joe retruca que esse não era o acordo original, lembrando que os termos diziam que os lutadores não eram responsáveis se o oponente morresse no ringue, e pergunta mais uma vez se isso não era o combinado. A aura de Joe é tão intensa que o rosto do chefe perde a cor. Com uma presença assassina, ele exige o pagamento integral ou haverá consequências. Ao ouvir isso, o chefe saca uma arma para ameaçar Joe, mas o garoto nem pisca. Num único movimento, ele desarma o chefe e quebra o dedo do bandido, que grita de dor. O chefe ordena que seus homens encham Joe de balas. Os capangas sacam as armas, prontos para atirar. Joe apenas suspira, visivelmente mais irritado. Lá fora, a garota de cabelos brancos fica tensa ao ouvir os tiros. Um momento depois, um homem é lançado pela janela, voando como uma lata vazia, e cai ao lado de um guarda-costas inconsciente. A multidão fica se perguntando se isso é parte de um filme, mas a garota, desconfiada, acredita que tudo isso é obra de Joe. E enquanto isso, o nosso herói corre entre os guarda-costas, sem nem se preocupar com o fato de eles estarem armados. Um bandido careca levanta a arma para atirar, mas Joe dá uma cabeçada certeira na parede. Ele consegue sair correndo com o dinheiro na mão, enquanto os bandidos lá de cima gritam ordens para capturá-lo. Correndo pelas ruas, Joe percebe que está chegando no limite. Seu corpo começa a desacelerar e as feridas drenam lentamente sua energia. De repente, uma mão agarra seu moletom e o puxa para um beco estreito. É a garota de antes, que rapidamente cobre a boca dele enquanto os bandidos passam correndo sem perceber. Quando a situação se acalma, ela diz que agora ele está seguro, e Joe reconhece seu rosto de antes. Ela ordena que ele conserve suas forças e revela que conhece uma rota de fuga secreta. Levando-o a um túnel, ela avisa que, se ele não se mexer agora, os bandidos vão isolar todo o distrito e capturá-lo. Joe tenta responder, mas ela o interrompe, mandando que se mova. Sem outra opção, ele agradece e entra no túnel. Enquanto ele avança, ela toca o comunicador. Do outro lado, uma voz irritada exige saber onde ele esteve. Ela ignora, dizendo à irmã para calar a boca e colocar o avô na linha, porque ela tem algo importante para relatar. A cena muda de volta para Joe, que mal consegue cambalear até seu apartamento antes de cair no chão. Ofegante, agarra ao peito, lutando para se manter acordado. Mas, no momento em que seu corpo queima a última centelha de energia, nosso garoto finalmente desmaia. Ele mergulha em um sonho em que sua mãe se desculpa por ter mentido sobre sua recuperação. A verdade é dura. Restam apenas alguns anos de vida. Ela confessa que tudo o que queria era vê-lo crescer, conhecer seus filhos algum dia e passar mais tempo juntos. A mãe do nosso herói pede desculpas novamente por não ter tido forças para ficar ao seu lado e diz que o ama mais que tudo neste mundo. Lágrimas escorrem pelo rosto de Joe, que é arrancado do sonho e trazido de volta à realidade. Seus olhos se abrem de repente e ele se recompõe, olhando pela janela para o céu ensolarado. Ao se sentar, percebe que ainda está em casa e sente alívio ao saber que sobreviveu, embora aquele pesadelo de infância tenha o acordado. Então, uma voz ecoa em sua cabeça perguntando se ele finalmente acordou, pegando-o de surpresa. Joe pergunta ao demônio onde ele esteve nos últimos dias, mas o livro amaldiçoado murmura uma desculpa sobre negócios inacabados. Joe insiste, querendo saber por que ficou inconsciente por 2 dias seguidos. Antes que ele pudesse responder, o demônio deduz. Ele se infiltrou na arena subterrânea, gastou muita energia e enfrentou um monstro. Goldfinger explode em gritos, bravo por Joe ter feito algo tão imprudente. Joe tenta minimizar, mas o demônio insiste, avisando que seu poder não é suficiente para trazê-lo de volta uma segunda vez. Ele enfatiza que Joe deve valorizar a vida, já que esta é a sua segunda chance e não pode desperdiçá-la. Isso faz Joe sorrir e agradecer ao demônio por cuidar de suas costas. Goldfinger relaxa um pouco, mas admite que o monstro que ele enfrentou não parecia deste mundo. Esse pensamento faz Joe se lembrar da garota que conheceu naquele lugar amaldiçoado, mas ele logo afasta isso da cabeça, porque agora o importante é subir de nível. Ele então se lembra da recompensa da noite anterior e abre sua maleta, revelando maços de novas notas. O demônio zomba dele por arriscar a vida por dinheiro, mas Joe responde que, pelo menos por enquanto, não precisará se preocupar com suas dívidas até depois do torneio. Olhando para seus ferimentos, percebe que precisa se curar antes de voltar para a escola. Balançando a cabeça, reclama que ainda tem que ir ao hospital, ao banco e às aulas, tudo no mesmo dia.
No hospital, o médico o examina e diz que a ferida cicatrizará rapidamente desde que ele a mantenha limpa. Observando a velocidade da recuperação, o médico pergunta se ele é um oráculo, e Joe responde que sim. Imediatamente, o médico muda o tom e tenta vender um plano de assinatura, mas ele o rejeita, pedindo apenas o remédio normal. Aliviado por saber que a língua do monstro não era venenosa, ele observa enquanto o médico lhe entrega uma pomada, mas, assim que pega a garrafa, ele congela, encarando-a incrédulo. Pergunta ao médico por que a garrafa está brilhando, mas o homem apenas insiste que há um recipiente comum. Ele não acredita por um segundo, vendo claramente o brilho em sua mão. O médico tenta novamente vender o plano, dizendo que ajudaria com suas alucinações de estresse, mas Joe ignora. No corredor, ele percebe um fluxo estranho de energia por toda parte, estende a mão e vê o quão intensa ela brilha, percebendo que deve estar relacionada à energia estelar. Relembrando a luta subterrânea, suspeita que aquela batalha despertou algo dentro dele. Ele sorri ao pensar que, se conseguir sentir energia estelar, poderá absorvê-la muito mais eficientemente. Então, um homem passa irradiando uma aura verde brilhante, e Joe se força a agir normalmente. Mas quando olha para ele novamente, começa a suar frio. A energia estelar do homem é de outro nível. O estranho de cabelo verde para, sente algo e se pergunta se foi escaneado, mas deixa passar. Em seu comunicador, uma voz exige que ele rastreie imediatamente a estrela alienígena. O homem responde que devem se acalmar, pois planeja ficar no país por um tempo. A voz lembra que a profecia do chefe marcou a estrela alienígena como uma ameaça de nível de chefe, exigindo vigilância constante. Colocando os óculos escuros, o homem de cabelo verde sorri com desdém e diz que o chefe se preocupa demais. Ele declara que, se a estrela alienígena for realmente sua inimiga, irá destruí-la sem hesitar. No dia seguinte, na escola, o diretor repreende Joe por faltar às 2 aulas e não atender suas ligações. Ele se desculpa, dizendo que estava envolvido em assuntos pessoais. O diretor suaviza o tom, demonstrando mais preocupação que raiva, e pergunta se tudo isso tem a ver com o torneio. Explica que confia totalmente nele para o torneio e pergunta se a escola pode ajudá-lo caso ele esteja em apuros, lembrando que a prioridade da escola é apoiar os oráculos de elite. Joe sorri e garante que não há problema, prometendo dar tudo de si no torneio, o que finalmente tranquiliza o diretor. Pouco depois, Sen e Sue correm até ele, perguntando o que aconteceu. Sen lembra que Joe mencionou uma técnica de combate antes e começa a vasculhar os bolsos. Tirando um cartão de crédito, explica que conseguiram arrecadar 300 mil para ele, que poderá devolver mais tarde. Joe congela de surpresa ao perceber o quanto os dois levaram suas palavras a sério. Ele agradece, mas admite que mudou de ideia sobre essa técnica. Nesse momento, Benal aparece, parecendo estranhamente tímido, e oferece 50 mil como desculpa por seu comportamento anterior. Nosso herói agradece pelo gesto enquanto Sue começa a interrogar o ruivo, perguntando se ele tinha alguma intenção escondida. Benal admite que só queria compensar por tê-lo chamado de fraude e espera que agora possam ser amigos. Sue se inclina para Joe e sussurra se devem deixá-lo participar, e ele dá os ombros, dizendo que não se importa. Sue então se vira para Benal e pergunta se ele está bem em ser o 4º membro, ao que ele responde que a posição não importa. Sen imediatamente tenta mandar nele, pedindo que traga uma garrafa de água, o que causa uma discussão acalorada entre os dois. Joe apenas sorri, percebendo que finalmente encontrou bons amigos. A cena avança rapidinho, mostrando Joe correndo na esteira, lembrando que os oráculos absorvem mais energia durante o treino físico. Mas a absorção é dolorosamente lenta. Mesmo com todo o equipamento de treino, grande parte da energia acaba vazando. Joe deduz que é por isso que tanta gente nunca passa do nível 1, sempre pensando que precisava de um método melhor e mais rápido. É aí que Sen intervém e sugere um combate duplo, dizendo que funciona muito melhor do que aquele treino chato sozinho. De repente, Joe percebe que Sen pode estar certo, já que ele despertou uma nova habilidade durante uma luta. Com isso em mente, ele ordena que Zen reúna todo mundo. Pouco depois, Sen e Sue lançam um ataque combinado contra ele. Joe repele os golpes, satisfeito com os resultados, e manda-os descansar. Ele aponta que já estão treinando há mais de 1 hora. Sen e Sue suspiram. E Sue admite que achou que Joe estava brincando quando mencionou um combate 1 contra 2, acrescentando que esse método de treino é incrivelmente eficiente. Então ele olha para Ben e diz que é a vez dele. O ruivo sorri, mais do que pronto para entrar na ação. Observando o grupo, Joe conclui que sua teoria está certa. A taxa de absorção de todos está disparando, e eles vão subir de nível mais rápido do que nunca. Quanto a ele, com sua absorção naturalmente alta, pode levar o teste ainda mais longe. Neste mundo, os suplementos são diluídos para a segurança, mas mesmo assim, pessoas com baixa absorção mal se beneficiam deles. Em contraste, a energia emprestada é 100 vezes mais concentrada que qualquer suplemento.
Se absorvida de forma imprudente, o corpo literalmente explode. Mas, se ele controlar o fluxo e absorver devagar, subir de nível a uma velocidade insana é totalmente possível. Com isso em mente, ele ativa a habilidade, liberando ondas fortes de aura. O poder bruto da energia o pega de surpresa. Mas faz sentido, já que a habilidade permite subir 2 níveis de uma vez. Tensionando o corpo, ele força a energia em um fluxo fino e controlado, e começa a absorvê-la. Seu corpo congela sob a pressão, cada músculo gritando de tensão, concentrando toda a sua força de vontade. Joe sente a energia enchendo-o mais rápido do que qualquer coisa que já tenha sentido antes. Ele entra em pânico, achando que seu corpo vai explodir. Sem outra opção, aponta a mão e libera o excesso. A energia irrompe em ondas, obrigando seus amigos a se protegerem do poder esmagador. Não dá pra acreditar no que tá vendo, murmura um deles espantado, enquanto Joe de repente se torna incrivelmente poderoso. É nesse momento que Goldfinger aparece, atraído pela perturbação. O demônio congela ao ver a cena. Joe, ensopado de suor, fala calmamente que conseguiu absorver o poder. Goldfinger mal acredita e se pergunta se Joe realmente será o tão esperado companheiro do destino. Ele pergunta ao chefe se falou alguma coisa, mas o chefe muda de assunto, feliz que o menino não morreu. Depois de toda a comoção, o treinador chega correndo, perguntando o que aconteceu. Sua explica que foi Joe quem liberou toda aquela energia estelar. O treinador fica chocado com a quantidade de energia estelar e imediatamente ordena que seus assistentes tragam o dispositivo de medição. Ao medir o poder de Joe, descobrem que ele já é um oráculo de nível 3. No começo, o treinador não acredita, mas corre para a sala do diretor para avisar. É o primeiro oráculo de nível 3 que a escola teve em muito tempo. Enquanto isso, Sue pergunta como ele conseguiu subir de nível tão rápido e pede que ensine o método. Joe responde que é graças a todo o treino que vem fazendo e promete que da próxima vez fará em particular para não causar problemas desnecessários. Ao ouvir isso, os três se animam e aumentam a intensidade da prática. Por outro lado, Joe pergunta ao chefe por que ele não ficou bravo desta vez. Goldfinger diz que está acostumado e que ele pode usar todos os poderes se quiser subir de nível rápido, porque precisa que Joe fique mais forte. Mas Joe garante ao demônio que não precisa se preocupar. Está acumulando uma montanha de energia estelar, e assim que se acostumar com sua nova força, vai subir de nível. Simples assim. Goldfinger ouve e fica em silêncio. O tempo voa e a competição se aproxima. Joe treina como uma máquina até o grande dia chegar. Toda a equipe entra cheia de energia. Sue está animada, incrédula por estar ali, e diz que a mãe dela ficaria orgulhosa. Ela lembra que este ano é o maior número de participantes até agora. Ben Hall pergunta se ele está pronto para a categoria nível 4. O garoto fica irritado por não ter subido de nível a tempo, mas Joe apenas dá de ombros, lembrando das palavras do diretor. Dê o seu melhor, e se ficar complicado demais, desista. Não há vergonha em vir para lutar outro dia. Como as arenas de nível 3 e 4 são separadas, os três se despedem, deixando Joe se almar sozinho. Enquanto isso, o diretor e o treinador entram na área VIP olhando ao redor como crianças em loja de doces. O treinador ri. Esse é o luxo que estávamos esperando. Tudo graças à nossa escola finalmente ter um lutador na categoria nível 4 hoje. De repente, o diretor Wong aparece e parabeniza o diretor por ter treinado 2 alunos de alto nível em apenas alguns meses. O diretor responde humildemente que tudo isso é mérito do esforço dos alunos. Ele apenas os ajudou a suprir suas necessidades. Também agradece ao Wong pela ajuda com as informações importantes sobre a competição. Após a reforma, o governo anunciou subsídios para escolas vencedoras, e isso aumentou a dificuldade do torneio. Um sujeito arrogante comenta que um camponês se infiltrou na sala VIP e está causando toda a comoção. O diretor quer responder, mas Gong o impede. Todos ali são diretores de escola que já venceram essa competição antes. O diretor diz que isso é coisa do passado, e ninguém sabe quem vai ganhar desta vez. O cara de cabelos brancos diz para aproveitar a cena pela primeira e última vez para se lembrar dela claramente. O treinador pergunta se os alunos vão ficar bem, já que estão participando pela primeira vez em um nível tão alto. Hulk pergunta o que ele acha dos seus alunos. O diretor responde que todos são talentosos, e Joe é um prodígio ainda mais incrível que qualquer gênio. Ele diz que só precisa acreditar nos alunos. Nas arquibancadas, a turma torce por Joe, mas está preocupada e nervosa, pois é a primeira vez que participam de algo assim. No começo, nem acreditavam que Joe participaria da competição, mas agora estão lá, torcendo por ele. Uma semana atrás, na escola, já achavam que Joe tinha se tornado a estrela nascente da academia. Ela quase cai no chão de ansiedade, mas Joe aparece e a segura a tempo. Ele pergunta se ela está bem, e ela agradece. Então ele pergunta, o que ela está fazendo ali? Joe diz que a viu, então se aproximou para cumprimentá-la. Ela admite que achava que ele agora fazia parte da elite e que nunca mais conversaria com alguém da classe baixa.
Ele responde que amigos são para sempre, e que, aconteça o que acontecer, isso não muda. Ao ouvir isso, ela sorri, feliz, e pensa, Joe não mudou nada, com certeza ele vai arrasar no torneio. O locutor anuncia que os competidores estão entrando no palco e o representante da turma está animado ao ver nosso garoto caminhando ao lado dos outros. O apresentador dá as boas-vindas a todos para o intercâmbio deste ano e menciona que o evento será apresentado por ele e sua parceira, Lillian. Ao ouvir esse nome, o público vai à loucura porque ela é uma das ídolas mais famosas do país. O ídolo diz que está lá para trabalhar duro e que, hoje, ela é só mais uma apresentadora, já que as verdadeiras estrelas são os competidores. Depois, o apresentador explica as regras. Das 12 academias, há 48 competidores, 16 no grupo de nível 4 e 32 no grupo de nível 3. Ele diz que a sala é apenas para o grupo de nível 4 e que as classificações serão baseadas nas pontuações de ambos os grupos, que serão convertidas em pontos posteriormente. Os competidores se enfrentarão 1 contra 1, e o vencedor avançará para enfrentar o vencedor de outra luta, até que reste apenas um. O tempo limite é de 30 minutos, e a luta termina quando um dos participantes desiste ou não consegue continuar lutando. Lillian acrescenta que as regras deste ano são muito mais rígidas, mas que não há motivo para se preocupar. Ela convida a todos a olharem para o topo do pilar. O público fica animado ao ver uma celebridade de alto escalão sentado no topo do salão. Para mostrar seu poder dominante, o mestre faz o chão tremer com apenas um dedo. O apresentador explica que esse mestre criou um anel especial que protege o público de ataques perdidos e pode consertar o palco instantaneamente após cada luta. Ele também indica que os competidores devem usar joias que servem de identificação e os protegem em situações perigosas. Todos sussurram que uma classificação S é realmente assustadora, e nosso garoto acha que o poder dele é quase igual ao de Goyo. O cara parece tão calmo que nem demonstra nervosismo. O ídolo diz que as resultadas serão mostradas nas joias e declara oficialmente que o torneio começou. A primeira partida termina em apenas 17 minutos e o vencedor é Ian. O diretor não consegue acreditar que um oráculo de classificação S esteja supervisionando pessoalmente o torneio, o que significa que este ano as lutas serão extremamente difíceis. O diretor Wong comenta que tudo se deve à diferença entre o nível 4 e o nível 3. Como os oráculos de nível 4 já dominam completamente suas técnicas de combate, as escolas mais prestigiadas são tão ricas que comprar técnicas de classificação é rotina para eles. A única razão por que eles sempre conseguem vencer o torneio é que usam o dinheiro da bolsa para fornecer aos seus competidores as melhores poções e técnicas de combate. Mas este ano as coisas estão prestes a mudar completamente. A quinta batalha é entre Lan Qin e Li. Nela, Qin provoca seu oponente esquivando-se de todos os ataques dele. Depois, usa uma técnica de combate baseada em habilidades e o imobiliza antes de desferir o golpe final e vencer a luta. A multidão fica animada, achando que ele está usando algum tipo de magia secreta. Vendo isso, o diretor fica surpreso porque esse tipo de habilidade só pode ser obtido por um oráculo de nível superior. Diretor Wong sente orgulho e diz que é um prodígio que conseguiu adquirir essa habilidade ainda muito jovem. Outro diretor responde que não importa mesmo que ele tenha tal habilidade, mas Bom provoca perguntando por que tentou recrutá-la se isso fosse verdade. O diretor responde que foi apenas um despertar precoce e nada mais. Na sexta luta, Wan nem deixa o oponente atacar e encerra a luta em apenas 5 segundos. Ao ver isso, o público acredita que o Oráculo de Fogo provavelmente vencerá o torneio deste ano também. Outro diretor acredita que ninguém se compara ao aluno que é treinado pessoalmente pelo diretor Lee. E, para se gabar, Lee diz que cães que latem não mordem, mas Gond lhe diz para esperar para ver. Por sua vez, o diretor pensa que esta batalha está completamente fora de seu alcance, porque sua classificação é tão baixa que mesmo ter se qualificado para o torneio já é um milagre. Ele pode se orgulhar se Joe vencer pelo menos uma luta, ou pelo menos fizer uma boa apresentação. Após a sétima partida, nosso herói é o próximo competidor e se pergunta que tipo de lutador será seu oponente. Gilding Finger usa ele para pegar emprestado seu poder e terminar a luta rapidamente. Mas Joe responde que se fizer isso, atrairá muita atenção e poderá ter sérios problemas se for investigado. A caminho do ringue, ele encontra Qin. Ela diz que ele não teve sorte de estar na última luta, porque seu oponente é um dos mais fortes, e sua técnica de combate é tão poderosa que nem mesmo um oráculo de nível superior não consegue resistir completamente. Nosso garoto pergunta se não é perigoso usar uma técnica tão poderosa em combate de baixa patente,
Tim explica que a gema pode bloquear um ataque mortal, mas mesmo assim ele ainda sofrerá muito dano, porque essa é a dura realidade da competição. Dito isso, ele pergunta por que ela está ajudando, e ela responde que são aliados porque compartilham o mesmo objetivo: derrotar todos os arrogantes. Antes de partir, ela diz a ele que esperava que ele a ajudasse, mas, como seu oponente é tão forte, seria ótimo se ele pelo menos conseguisse cansá-lo um pouco. Ao ouvir isso, ele começa a se perguntar se seu oponente é realmente tão poderoso quanto afirma. Finalmente, a última luta do primeiro round está prestes a começar, e a multidão vibra animadamente quando nosso garoto entra no ringue. Ele acha que está recebendo uma recepção calorosa, mas na realidade os aplausos são para o competidor Lei, que faz sua entrada como se fosse um vingador. O apresentador diz que ninguém esperava que a luta final incluísse Milk. Ele se tornou um oráculo aos 12 anos e em apenas 4 anos avançou para se tornar um oráculo de nível 4. Ele também recebeu um certificado nacional, junto com um convite de uma guilda. Não seria exagero chamá-lo de a melhor lutadora desta nova era. Ao vê-la entrar no ringue, o público surta e começa a torcer por ele. O representante da turma se preocupa porque ninguém está apoiando o nosso garoto. Um espectador aleatório diz que Lei tem tantos fãs porque é forte e bonito. Em contraste, seu oponente parece apenas um cara comum com um temperamento ruim. Ao ouvir isso, ela responde que apoia Joe porque ele é um cara genuinamente gentil e bondoso. Depois disso, os dois começam a discutir, e todos ao redor se perguntam o que está acontecendo. Todos estão ansiosos para ver como o gênio se sairá nesta luta, e se ele conseguirá derrotar a invicta Academia Lyon. O locutor diz que a luta vai começar agora, mas Lillian o interrompe perguntando se ele esqueceu de apresentar um dos lutadores. Ele rapidamente se desculpa, admitindo que com toda a empolgação esqueceu. Depois disso, apresenta Joe como a estrela da Lady Oracle Academy, e menciona que esta é a primeira vez que a academia participa da competição. Fora isso, ele não tem mais nada de notável para dizer sobre ele, o que faz o público se perguntar se a escola deveria ter pelo menos comprado uma técnica para ele antes do torneio começar. O público começa a falar mal dele, imaginando como alguém poderia encarar um gênio. O menino do lenço começa a rir e a zombar alto da representante da turma. Enquanto isso, o diretor diz ao outro diretor que é uma pena que eles tenham que enfrentar a estrela em ascensão de sua academia no primeiro ano, mas não deveriam temer que tudo acabe rápido. Wong fala com o Hulk que todo mundo precisa começar de algum lugar, então ele só precisa ignorar e manter a calma. Dentro do ringue, Lei olha para ele e diz que sente pena porque no primeiro torneio ele tem que enfrentar justamente ele. Mas Joe responde que é para prestar atenção na luta e não ficar se lamentando. De repente, Lei se lança na direção do nosso garoto e chega bem perto, dizendo que vai começar a luta usando só 10% do seu poder. Afinal, mesmo que perca a primeira luta, pelo menos vai manter uma aparência decente. Lei acha que está sendo gentil, mas o prota logo se irrita porque já tinha avisado uma vez para lutar de verdade. Nesse momento, o locutor, cheio de entusiasmo, anuncia oficialmente que a batalha final do primeiro turno começou. Lei então usa sua velocidade absurda para atacar Joe, se movendo tão rápido que parece ter usado o jutsu do clone das sombras, criando várias cópias de si mesmo. Cada ataque é idêntico e simultâneo. Todos na plateia acham que derrotar o gênio seria praticamente impossível, e o diretor concorda, achando que ninguém poderia vencê-lo. Lei acredita que Joe não se mexe porque não consegue vê-lo e pensa que a única pessoa que poderia lhe causar problemas seria o Wong. Convencido de que o fim chegou, se prepara para o golpe final. Mas no exato momento, Joe pergunta se ele não vai se esquivar e, sem cerimônia, acerta um soco violento no rosto de Lei. O público fica em choque. Ninguém consegue acreditar que isso aconteceu. Nosso garoto rebateu o ataque e devolveu um soco instantâneo. O gênio, acostumado a desviar de qualquer ataque com sua velocidade, agora não conseguiu reagir. Todos começam a especular se Joe usou algum truque secreto, porque ninguém mais jamais conseguiu vencer Lei. Wong comenta com o diretor que o aluno claramente tem uma habilidade impressionante. O diretor acha que ele deve estar trapaceando, porque ninguém é mais rápido que Lei. Mas outro diretor responde que se houvesse trapaça, os fiscais já teriam percebido. O Wong manda todo mundo se calar, dizendo que estão dando péssimo exemplo com essas reclamações. Ele sugere assistir à luta em silêncio, pois ainda não acabou. Nesse instante, Lei grita que ainda não terminou, admitindo que antes não levava Joe a sério e agora promete dar tudo de si. Raios começam a girar ao redor dele enquanto realiza outro ataque, dizendo que seus poderes estão quase sob controle. Ele continua invocando mais e mais raios, mas Joe permanece calmo, sem nem piscar. Parece até engraçado ver Lei com tanta energia concentrada dentro dele. De repente, um relâmpago amarelo passa por Joe, pegando-o de surpresa. O garoto salta na barreira e começa a quicar na arena como uma bola de ping-pong hiperativa, ganhando velocidade a cada impacto. O locutor grita que Lei está prestes a lançar seu trunfo, enquanto Lillian continua com seus comentários inúteis. Lei sorri convencido de que já garantiu a vitória,
e se lança para desferir um chute supercarregado. Joe nem se preocupa em se esquivar ou defender. Calmamente, ele desfere um único soco direto no rosto de Lei. O impacto combinado dos ataques faz Lei voar pelo chão da arena de forma descontrolada. Joe grita para ele que deveria ter atacado antes, enquanto ainda tinha chance de vitória. O locutor então declara que Lei caiu. A pedra no ringue fica vermelha, confirmando que o Jaina não consegue continuar a luta. Enquanto o locutor comemora a vitória de Joe, ele se pergunta se Lei ficará bem, embora a pedra tenha protegido de qualquer dano fatal. A multidão explode em choque com a rapidez da luta. Com Lei derrotado, Tim entra na segunda luta das quartas de final e vence sem nem suar. Logo depois, Wong esmaga seu oponente com a mesma facilidade, fazendo o público reconhecer a força imparável da fera. Mas todos os olhares estão voltados para Joe. O garoto de cabelos desgrenhados passa uma aura assassina que congela a sessão inteira de medo. No quarto combate, Han, de outra escola do oráculo, enfrenta Joe ferozmente. Mesmo assim, Joe desvia de cada ataque com precisão de veterano e termina a luta com um golpe suave na cabeça de Han, mandando-o ao chão. Observando do alto, alguns fiscais comentam que Joe ainda não usou nenhuma técnica especial de combate, confiando apenas no controle puro da sua energia. Um deles se pergunta se ele está escondendo seu nível verdadeiro, ou, pior ainda, usando algum tipo de droga, o que seria uma grave violação das regras do torneio. De volta à arena, o locutor anima a multidão para as semifinais, anunciando Joe versus Lu. Ele congela no meio da frase quando inspetores de ternos escuros sobem ao palco. A plateia murmura confusa, se perguntando quem são eles. Um dos inspetores ordena que Joe use um equipamento especial e libere sua energia estelar. A multidão percebe que são fiscais do torneio e começa a resmungar, suspeitando de trapaça. Joe começa a suar, pensando que talvez tenha ultrapassado os limites, e faz uma anotação mental para controlar melhor seu poder. Os inspetores conferem os resultados e anunciam que as leituras estão estáveis e dentro dos limites. Eles então informam ao público que Joe não está trapaceando, saem do palco, e o locutor incrédulo grita que nosso herói está oficialmente confirmado como nível 4 e que a semifinal pode começar. A plateia demora a processar, mas depois explode em euforia ao perceber que Joe é completamente legítimo. Do outro lado do palco, Lu começa a tremer, empalidecendo ao entender o que isso significa. Quando a luta começa, termina instantaneamente. Joe nocauteia Lu com um golpe decisivo. O locutor quase perde a voz, enquanto Lillian continua com seus comentários desnecessários. Nas arquibancadas, o diretor Wong se vira para o diretor da escola de Joe, elogiando-o por ter formado um aluno tão monstruosamente forte. O homem aceita os elogios com um sorriso satisfeito, e os outros diretores, que antes zombavam dele, agora correm para parabenizá-lo também. Ele sorri educadamente, embora toda a atenção o deixe um pouco desconfortável. Liu, ao lado, observa com irritação evidente. Irritado com a multidão de bajuladores, nosso diretor permite-se um sorriso orgulhoso, pensando que Joe realmente cumpriu a sua promessa e defendeu a honra da escola. De volta à arena, a semifinal é anunciada. Tim sobe ao palco com determinação tensa. À sua frente, Wong avança, com os olhos brilhando como um predador que acabou de encontrar sua próxima presa. Os colegas de equipe de Shin gritam palavras de incentivo das arquibancadas, distraindo Wong por uma fração de segundo. Shin aproveita a abertura e avança, investindo contra o ataque dele. Com uma técnica de mão de nuvem líquida, o golpe acerta o peito de Wong com força. Wong nem se incomoda, apenas parece levemente irritado e fixa o olhar nela. A confiança de Shin começa a ruir enquanto o pânico se instala ao perceber que o golpe mal o arranhou. Wong agarra facilmente o pulso de Shin e pergunta se ela realmente acha que tem talento. Ela, com raiva, dá uma cotovelada no rosto dele, mas Wong nem pisca e comenta que tudo parece uma situação muito engraçada. Desesperada, Shin carrega outro ataque e o envolve completamente com sua magia, até que ele pareça uma múmia. Ele então dispara a sua técnica de chute de vento, acertando o corpo de Wong, que está envolto em ataques implacáveis. Por um instante, Shin relaxa, convencida de que todos os golpes atingiram o alvo e devem ter causado algum dano. Mas essa esperança é destruída na hora quando Jian Wong surge do nada atrás dela, como um fantasma, fazendo seu sangue gelar. Ela tenta se virar, incrédula, tentando entender como ele se moveu tão rápido, mas já era tarde demais. Ele a acerta com sua arte da fúria de sangue e a joga no chão da arena.
contra a barreira, que se estilhaça. Os fragmentos caem enquanto Shin se ajoelha, quase sem fôlego. O locutor anuncia que Wong agora tem a vantagem, e os colegas de Shin desviam o olhar, chocados. Lágrimas nos olhos, incapazes de ver a jovem sendo destruída assim. O próprio diretor Wong aperta os punhos, rolando os olhos silenciosamente, torcendo para que sua estrela resista. Shin permanece imóvel, olhando para a etiqueta vermelha ao lado dela. A voz dela treme enquanto sussurra que não pode se dar ao luxo de perder. A visão da etiqueta a leva de volta a uma lembrança na academia, quando entrou em uma sala cheia de alunos preocupados. Uma garota chorando disse que se a academia fechasse, teria de abandonar os estudos, mesmo com o sonho de se tornar um oráculo. Shin a abraçou com ternura, prometendo que isso não aconteceria. Naquele momento, ela jurou vencer o torneio para garantir os fundos necessários para manter a escola aberta. Embora a garota de cabelos pretos não parecesse convencida, Shin insistiu que nunca quebraria uma promessa. A outra garota então mexeu no bolso e tirou um amuleto vermelho feito à mão para dar sorte. Esse gesto tocou profundamente Shin, que prometeu lutar com tudo que tinha. Voltando ao presente, Shin pega o amuleto, sussurrando novamente que fez uma promessa. Wong ignora e pisa no amuleto sem remorso, perguntando ironicamente se aquilo era tudo que valia a pena. Então ele a chuta brutalmente, mantendo as mãos nos bolsos. O corpo de Shin fica vermelho e ela cai inconsciente, mas Wong continua provocando. O locutor grita que a luta acabou, mas a fera levanta o pé, pronta para esmagá-la. A plateia entra em pânico e o locutor implora para alguém intervir. O público assiste horrorizado sem saber o que o monstro planeja fazer. A voz do diretor Wong desmorona enquanto implora por ajuda. Um policial exige intervenção, mas o professor permanece calmo, dizendo que a situação está sob controle. Enquanto isso, Wong baixa o pé com força brutal, abrindo uma cratera na arena. Mas, de repente, seus olhos se arregalam. O alvo desapareceu. Nosso herói agora está de pé, segurando Tim nos braços. Ele a salvou a tempo. Joe encara a besta e pergunta se é esse tipo de abuso que a escola ensina. Wong gira com fúria nos olhos e grita o nome de Joe. O locutor exclama aliviado, declarando que nosso garoto salvou Tim a tempo. O diretor Wong corre para o palco para apoiar sua aluna ferida, agradecendo aos céus por sua sobrevivência. A plateia fica em choque, incapaz de acreditar que a besta tentou matá-la mesmo depois de perder. Wong ignora tudo e caminha em direção ao herói, declarando arrogantemente que eliminará qualquer um que ouse ficar no seu caminho. Essa arrogância acende uma chama em Joe. Ele lança um olhar assassino e desafia Wong a tentar. Enquanto isso, os médicos levam Tim em uma maca, e o locutor ordena que a equipe prepare rapidamente a arena para a próxima luta. Nos bastidores, os amigos de Joe se encontram com o representante da turma. Ele pergunta como estão as coisas e ela responde que Joe já está na final, embora note algo estranho em seu oponente. O amigo do diretor avisa Joe para tomar cuidado e não subestimar quem vai enfrentar. Motivado, Joe garante que não há preocupação. Na arena, Wong zomba de Joe por achar que ele tem chance, mas Joe responde que o cara fala demais, sorri com desprezo e pergunta se ele veio brigar ou só para latir. Ambos liberam suas auras, que colidem com força, transformando o ar numa tempestade de energia. O locutor anuncia oficialmente o início da luta. Wong não perde tempo e desferindo um soco repentino, mas Joe aguenta firme, sem se mover. A fera sorri ironicamente, dizendo que esperava mais força de Joe, mas o garoto rebate, deixando Wong encharcado de suor. Joe se inclina para frente e pergunta se esse é o nível de alguém que venceu o torneio anterior. Ele tenta agarrar o Wong, que mal consegue se esquivar. Wong ativa sua habilidade de fúria sangrenta, carregando o punho, e os dois começam a trocar socos em alta velocidade, sem ceder nem um centímetro. O locutor grita incrédulo, dizendo que nunca viu um lutador de nível 4 lutar tão ferozmente. Até os colegas de classe de Joe ficam atônitos, percebendo que ele vinha se segurando em todas as suas lutas de treino. Na arena, Joe desferiu um soco tremendo direto no queixo de Wong. Sua professora e o diretor observam de olhos arregalados, sem acreditar que seu aluno é tão forte. Sangue jorra da boca de Wong, que se pergunta como alguém tão poderoso pôde empurrá-lo tão longe. Esse pensamento só aumenta sua raiva, elevando ainda mais seu poder. Goldfinger observa, apontando que Joe está literalmente forçando a energia estelar para aumentar sua força. Num piscar de olhos, Wong desaparece, mas Joe continua tranquilo.
Ele prepara um golpe de cotovelo, achando que a velocidade de Wong seria inútil contra sua percepção. Na sala de controle, um funcionário pergunta nervoso se deveriam checar o nível de Wong, que está subindo anormalmente rápido. O professor explica calmamente que isso é apenas por causa das artes de fúria sangrenta da família de Wong, que elevam o seu nível, não é trapaça. A verdadeira curiosidade está em Joe, que ainda não mostrou todo o seu poder. A professora não consegue evitar imaginar até onde ele pode chegar. De volta ao ringue, os dois continuam trocando socos freneticamente, como dois malucos brigando por uma batata frita. Os amigos de Joe assistem tensos. Zeng grita que nosso herói está sendo empurrado para trás, mas a ruiva corrige rapidamente. Joe está desviando os golpes do monstro com precisão. Na arena, Joe permanece focado, se movendo entre os golpes, buscando uma abertura. Finalmente, ele contra-ataca com um soco devastador, forçando Wong a bloquear com toda a sua força. O impacto racha o chão, fazendo Wong recuar um pouco. Joe desfere outro soco forte, e Wong admite que é o primeiro lutador que conseguiu empurrá-lo até agora. Motivado pelo orgulho e raiva, ele intensifica suas artes de sangue, gritando que ainda é o mais forte. Imperturbável, Joe provoca de volta, perguntando se isso é tudo que Wong tem. Ele ativa sua habilidade de poder emprestado, aumentando seu nível também. Os dois titãs se enfrentam novamente, punhos ansiosos por mais. Nesse momento, Joe percebe que consegue ler claramente o padrão de ataque de Wong usando sua percepção. Ele identifica o ponto fraco, o coração da fera. Sem perder tempo, ele dá uma cotovelada certeira no peito de Wong, que arregala os olhos com o impacto. O golpe tirou o ar dos pulmões de Shin, mas Joe nem se abalou. Ele revidou na hora com outro ataque, obrigando Wong a se defender. A fera bloqueava golpe atrás de golpe, cada um mais pesado que o anterior. Ele não conseguia acreditar. A velocidade e o poder do nosso herói continuavam aumentando. Recusando-se a aceitar a derrota, Wong levou suas artes de sangue ao limite. Mas Joe não estava nem aí. Declarou que a luta já estava decidida e carregou o punho com pura energia estelar. Wong gritou com toda a fúria, desferindo um soco brutal, e os punhos colidiram com uma explosão monstruosa, mandando ondas de choque por toda a arena. A plateia levantou os braços, se protegendo da explosão violenta. O diretor assistia vidrado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando a fumaça se dissipou, o locutor gritou que Wong ainda estava de pé, mas num instante, a fera desabou e seu vidro caiu no chão, manchado de vermelho. O único de pé? Nosso garoto, claro. Com isso, a escola Licta garantiu oficialmente o primeiro lugar na categoria nível 4, além do campeonato completo. Os amigos de Joe comemoraram alto, gritando e pulando, felizes da vida por finalmente vencerem o torneio. Sua professora e o diretor também o aplaudiam, gritando que ele tinha deixado a escola orgulhosa. Lágrimas escorriam pelo rosto do diretor, que declarou que agora não precisariam mais implorar por dinheiro. A professora, por sua vez, manteve uma cara de pôquer, enquanto os mesmos diretores que antes zombavam deles corriam para parabenizá-los, bajulando descaradamente para salvar a própria reputação. Enquanto isso, o diretor de Wong fervia de raiva pela humilhação. Até o vice-campeão do ano passado parecia perdido. Para a surpresa do diretor Lee, seu suposto aliado o abandonou completamente e foi embora sem olhar para trás. Mestre B também decidiu se retirar, já que o torneio tinha acabado, e os oficiais agradeceram sinceramente por seus esforços. Ao sair, os olhos de B se estreitaram ao notar duas figuras desconhecidas observando de lado. Eles imediatamente perguntaram se estavam ali para recrutar Joe. Um velho murmurou para a garota ao lado que nunca esperava que uma escola tão pequena produzisse um monstro daqueles. Ele perguntou se podia levar Joe para sua guilda. A garota Lin admitiu que eram amigos de infância, mas agora Joe nem a reconhecia. Mesmo assim, ele jurou que faria de tudo para recrutá-lo. Dentro da arena, o time vencedor subiu ao palco orgulhoso. As câmeras disparavam flashes enquanto o diretor aproveitava a vitória para promover a escola Lictan, tirando o máximo proveito possível. Nosso herói sorria para as fotos, pensando que isso parecia até mais difícil do que a própria luta. No dia seguinte, o diretor chamou Joe de lado e admitiu que lhe devia um grande favor por garantir a vitória. Fiel à palavra, entregou o cristal negro a Joe, deixando o garoto extremamente animado. Ele ainda avisou que em breve as grandes academias oraculares iriam contatá-lo, e o lembrou para não esquecer de onde vinha. Após a conversa, Joe saiu do escritório e imediatamente encontrou seus amigos. Eles o cumprimentaram animados, com papéis nas mãos. Mesmo sendo férias de verão, o clima era de festa. Todas as academias mais prestigiadas haviam enviado cartas de admissão antecipada, e todos tinham sido aceitos. Joe os parabenizou, um por um, mas eles insistiram que o verdadeiro mérito era dele. Então Sen ficou sério e declarou corajosamente que juntos se tornariam o melhor time do futuro, deixando Joe um pouco confuso.
Sue rapidamente explicou que mesmo frequentando academias diferentes, ainda poderiam se reunir e ficar juntos. Joe apenas sorriu malicioso, dizendo que estava ansioso por isso. Caso contrário, ficaria entediado. Enquanto caminhavam, ele acrescentou que definitivamente precisaria da ajuda deles para treinar e ficar ainda mais forte. De repente, outra figura surgiu de um canto, pegando todos de surpresa. A representante da turma olhou para eles com determinação e perguntou se podia se juntar ao grupo, porque queria ficar mais forte com eles. Ela ficou impressionada quando finalmente entrou na sala de aula de elite. Agradeceu a Joe pela ajuda, mas ele apenas disse que o mérito era do diretor. Leo também agradeceu ao diretor, que respondeu que estava feliz em ajudar e que planejava disponibilizar as instalações para todos, com muitas outras mudanças a caminho. Após vencer a competição, o diretor finalmente tinha fundos para realizar seus planos, tudo graças aos alunos. Ele, então, elogiou todos pelos esforços. O grupo brincava dizendo que todas essas mudanças aconteciam só depois que eles sairiam. Sue perguntou à representante da turma por que treinava tão duro se já estavam de férias e não havia torneios. Ela compartilhou sua história, admitindo que nunca achou que fosse boa em nada, mas se inspirou ao ver todos se esforçando tanto. Disse que queria se candidatar como estudante de cultura especial, mesmo faltando apenas um mês para o prazo final, o que fez a menina de cabelo rosa chorar. Joe pegou a mão dela e prometeu ajudá-la. Perguntado sobre seus planos e se já tinha decidido a escola, ele revelou que ainda não tinha recebido nenhuma carta, surpreendendo a todos, já que os outros tinham recebido de imediato das 5 academias principais. O diretor pigarreou e chamou Joe, dizendo que tinha algo para lhe mostrar. Entregou-lhe um envelope vermelho, explicando que havia acabado de chegar. Sam suspirou aliviado, dizendo que sabia que era impossível que Joe ficasse de fora. Joe abriu a carta com atenção e leu em voz alta. Era da Academia Dawn. Todos ficaram chocados com o nome, e a loira gritou que era a academia no topo da hierarquia. Joe pediu explicações e entrou em modo narrativo. Explicou que existem 5 academias principais que são símbolos de autoridade e poder. Mas uma delas se destacava, a Academia Dawn, com autoridade para recrutar qualquer aluno que quisesse. Então ele perguntou, por que não há 6 academias em vez de 5? O diretor respondeu que o verdadeiro valor dessa academia não podia ser medido e que todas foram criadas para combater as fendas dimensionais. Ele ficou sério ao dizer que a informação era confidencial, mas concordou em contar. Olha, as fendas são outra dimensão cheia de monstros poderosíssimos. Se escaparem para o mundo real, seria um inferno. Por isso, enviam emissários para erradicar essas criaturas sempre que portais aparecem. Limpar uma fenda dá muito lucro, mas o risco é altíssimo. Eu mesmo fazia parte de um esquadrão de limpeza, mas bastou a morte de um membro-chave para a equipe entrar em caos e ser dissolvida. Embora outras academias também exigissem que os alunos limpassem fendas, a Dawn era diferente. Por isso, ele avisou Joe para pensar bem na decisão. O diretor tranquilizou-o, dizendo que ainda podia optar por outras academias e que não deveria arriscar a vida. Mas Joe já tinha decidido, ele se juntaria à Academia Dawn. O grandalhão sorriu como se já soubesse a resposta e comentou que ele certamente alcançaria novos patamares. Colocou o braço em volta dele e disse que juntos ficariam mais fortes, tornando as fendas moleza para eles. A loira então percebeu que o prazo de inscrição estava acabando. Apenas 10 dias restavam quando normalmente durava meio ano e Joe começou a suar. Joe explica para eles que precisa se preparar e que não vai conseguir treinar o representante da turma, mas o grupo logo o tranquiliza, dizendo que vão se virar sozinhos. De volta ao seu apartamento, ele começa a fazer uma lista de tudo o que vai precisar. Nesse momento, o livro Demonic aparece, fazendo o cristal flutuar à sua frente. Joe estende a mão, toca nele e absorve um pouco da energia que vem de dentro. O vidro preto cai no chão e se estilhaça, quase dando um ataque cardíaco no nosso herói. Ele lamenta de coração partido, reclamando que queria vender o cristal por dinheiro. Goldfinger comenta para ele deixar pra lá, já que o cristal agora está inútil, e pergunta como foi a visita à escola. Joe responde que foi aceito na Academia Dawn, o lugar perfeito para ganhar dinheiro e ficar mais forte, embora o problema seja que ele terá que participar de ataques em fendas. O livro demoníaco o consola, dizendo que não há nada a temer, já que a energia estelar vem de lá. Joe olha para Goldfinger um pouco irritado por ser tratado como uma fonte de desejos, mas concorda em ajudá-lo de qualquer jeito, já que as fendas estão ligadas aos próprios objetivos do livro. Goldfinger diz para Joe esperar e libera uma energia negra em sua direção. Nosso herói absorve a aura negra e o sistema anuncia que ele desbloqueou a habilidade de criação divina.
O poder remodela totalmente seu corpo enquanto ele suporta a dor e alcança um nível 6. Quando o processo termina, Joe pergunta: "O que aconteceu?" O sistema explica que agora ele pode criar qualquer coisa usando sua energia. Goldfinger revela que essa habilidade pertencia ao seu pai, Sato, e que ele pode literalmente criar qualquer coisa. Ele comenta que as recompensas anteriores não se comparam a essa, e que, uau, é poderoso demais! Joe se pergunta se isso é só uma forma sofisticada de subir de nível, mas Goldfinger o repreende dizendo que níveis não são tudo. O demônio explica que níveis afetam apenas a força física básica e que o verdadeiro despertar em Dunkernina molda o futuro de uma pessoa. É por isso que ele deu a Joe essa capacidade, para evitar que desperdiçasse algum poder inútil. Joe lembra que Tim também tinha uma habilidade do tipo despertar e percebe que habilidades especiais superam técnicas de combate simples. Ele entende que enfrentar uma fenda exige mais do que força bruta. Goldfinger diz que o poder da habilidade depende totalmente da mentalidade do usuário e incentiva Joe a testá-la o quanto antes. Após a remodelação, Joe percebe que não sente mais a energia estelar sendo absorvida. Até o painel do sistema agora parece uma interface de videogame. Olhando suas estatísticas, ele se pergunta se há uma loja, mas, para sua decepção, está bloqueada. Muitos outros recursos também ficam bloqueados até ele subir de nível. Em seguida, Joe verifica a tela de progresso que oferece várias missões secundárias, mas ele não tem pontos de alma suficientes para começar. Goldfinger pergunta por que ele está demorando tanto, e Joe explica que precisará entrar em uma fenda para subir de nível, mas ainda não é forte o bastante. O livro demoníaco começa a reclamar, dizendo que nosso herói está se mostrando bastante inútil. Nesse momento, um novo painel do sistema aparece na frente de Joe, anunciando que mais um de seus desejos acaba de ser realizado. Seu corpo começa a brilhar ao receber uma nova recompensa, a Armadura de Mago. O equipamento é de grau único e pode invocar uma armadura ao redor do corpo para bloquear ataques. Joe fica empolgado, pois isso aumenta não só sua defesa, mas também sua força. Goldfinger, um pouco animado, diz que usou todo o poder que tinha armazenado, mas avisa Joe que a partir de agora ele terá que depender de si mesmo. No dia seguinte, o diretor pergunta por que Joe está partindo tão cedo. Ele explica que, embora a viagem dure apenas um dia, quer chegar cedo. Entrega a ela um bilhete pedindo que o entregue à sua irmã no hospital e que fique de olho nele. O homem comenta que ele deveria fazer isso sozinho, mas Joe explica que a situação é complicada e que, por enquanto, não pode vê-la. Sem mais insistência, o diretor muda de assunto e concorda, desejando boa sorte na viagem. Joe se despede e parte para seu destino. No aeroporto, a recepcionista pergunta por que ele quer um visto e uma passagem para o centro da cidade. Ele responde que foi admitido em uma academia, o que a deixa estranhada, já que ainda são férias de verão. Ela pede uma prova e ele mostra o cartão da Dawn Academy. Os olhos dela se arregalam, pensando que nunca viu um desses em toda a carreira. Ela o encara incrédula, enquanto Joe parece confuso. Ele pergunta se também precisa da carta de admissão, mas a mulher se apressa em se desculpar, dizendo que o cartão é mais que suficiente. Joe se surpreende ao saber que nem precisa de um ingresso, e ela explica que alguém do seu status só precisa de um para o voo de volta. Pouco depois, Joe se acomoda em seu assento de primeira classe, imaginando se isso também é um dos privilégios da Dawn Academy. Olhando pela janela, espera que a academia corresponda às suas expectativas e aproveita o restante do voo. Ao chegar, sente algo estranho com o silêncio do lugar. Ele dirige à recepção para fazer check-in, e quando o recepcionista descobre que é Joe, se oferece alegremente para levá-lo pessoalmente, já que alguém está esperando por ele. Joe fica surpreso, não esperando que fosse alguém tão importante. A recepcionista o guia até o monumento de pedra, instruindo-o a colocar seu cartão sobre ele. Apesar da confusão, Joe faz o que foi pedido. Num instante, eles são teletransportados diretamente para o terreno da academia. A experiência o deixa sem palavras. Logo depois, a recepcionista o leva até a pessoa que o esperava, uma linda garota de longos cabelos brancos, chamada Lin Yen. Ela pergunta se ele se lembra dela e Joe admite que sim, dizendo que esperava a oportunidade de agradecê-la. Para sua surpresa, ela é sua senpai. Assim que a recepcionista sai, Joe se pergunta por que Lin Yen parece tão ansiosa para vê-lo. Antes que ele possa se aproximar, Kishong se coloca na frente, bloqueando a passagem. Lin Yen franze a testa, olhando para o professor, e ordena firmemente que ele seja respeitoso com o convidado. Lin Yen então o convida para conversar, mas Joe pede que seja breve. Ela lhe faz uma proposta, juntar-se à sua guilda, oferecendo 30 milhões como pagamento. Ao ouvir o valor, a mente de Joe explode. Até Wei Yang Chong se pergunta se Lin Yen enlouqueceu e começa a soltar comentários depreciativos sobre ele. Enfurecida, Lin Yen o encara seriamente e pergunta desde quando ele tem autoridade para tomar decisões. O garoto suado tenta se justificar desajeitadamente, enquanto pensa no motivo de sua defesa. Lin Yen volta sua atenção para Joe e diz que essa é a maior oferta que pode fazer, mas Joe fica dividida entre aceitar e o fato de que suas habilidades ainda são apenas de nível E.
Antes que possa responder, uma voz anuncia que todos os novos alunos devem se reunir no salão de assembleias. Ela o aconselha a pensar bem, considerando quão tentadora aquela oferta pode ser. Joe garante que levará em conta e a acompanha até o salão. No salão, um garoto de cabelos dourados, se achando superior, se senta ao lado de Joe, tentando se destacar. Suas intenções não são puras. Ele planeja controlar Lin-En, casando-se com ela para aumentar a influência de sua família. A orientação começa e o instrutor Han-Hong se apresenta parabenizando-os por entrarem na academia Braca. Ele começa elogiando a turma, chamando-os de gênios, mas rapidamente lembra que, por enquanto, eles ainda são só calouros. Ele avisa que logo vão encarar algo totalmente novo, os Fishers. Um Fisher é como uma caça, e os oráculos são os caçadores, mas o destino decide quando eles podem se tornar presas. Armas humanas comuns, esquece, lá não servem para nada. Só força central forte e armas feitas com materiais Fisher funcionam de verdade. A Academia Dawnbreaker reúne os oráculos de elite para formar uma linha sólida de defesa contra esses Fishers. Han os leva até a biblioteca para pegar mais informações e depois para a sala de treinamento para fazer simulações de combate. Eles podem montar seus próprios horários, mas Han deixa uma coisa bem clara. Ou eles se adaptam e ficam mais fortes, ou vão se tornar inúteis ali. Não vendo medo nos olhos deles, ele declara o primeiro exame como aprovado. Como recompensa, cada aluno recebe uma pedra de habilidade, um cristal que permite absorver uma técnica de combate. Nesse caso, vem com a habilidade Wise, que permite detectar e ler automaticamente a linguagem dos Fishers. O instrutor anuncia mais 2 avaliações. A primeira é um teste de admissão, que exige eliminar um Fisher de baixa patente. A segunda consiste em atingir o nível do tanque e despertar o potencial em meio ano. Alguns alunos entram em pânico, enquanto outros relaxam ao descobrir que há um método para atingir o Dunk. Sentindo o desconforto deles, Han-Hong os tranquiliza, dizendo que os suplementos vão ajudar a acelerar o processo. Então ele chama os veteranos, e a sala cai em silêncio quando Lin-En avança, deslumbrante, com uma presença que não dá para ignorar. O instrutor explica que os alunos mais velhos vão ajudar os calouros na avaliação inicial e vão orientá-los na escolha de mentores. A turma fica boquiaberta ao ver Lin-En, o herdeiro da guilda Senoa. Um deles se levanta, implorando para ser escolhido, dizendo que entrou na academia só por causa dela. Mas Lin-En o rejeita na hora, explicando que só aceita aprendizes do tipo mágico, enquanto ele se especializa em força. Outro garoto, movido pela devoção, decide mudar para magia só por causa dela, mas também é rejeitado. Um por um, Lin-En vai recusando os candidatos, mostrando que tem padrões altíssimos. A paciência do instrutor começa a se esgotar. Ele exige que ele escolha pelo menos um calouro, avisando que, se não fizer, será designada uma turma por omissão no final. Entre os alunos, o garoto de cabelos dourados observa com confiança, convencido de que vai ser escolhido, seja por decisão de Lin-En ou por sorte, uma situação vantajosa para ele. Então, Joe se levanta e pede para ser aprendiz dela. A sala fica em silêncio. Ninguém esperava que ela aceitasse, mas quando ela diz sim, todos ficam boquiabertos. Mais tarde, na sala de missões, Joe pergunta por que ela escolheu ele e por que ofereceu um preço tão alto por alguém tão inexperiente como ele. Lin-En apenas responde que tem motivos pessoais, que só vai revelar depois do exame. Em seguida, ela apresenta a equipe designada para a próxima avaliação. Suan, o supervisor, só vai intervir se houver risco de vida. Qualquer interferência dela resulta em fracasso. Yui, a curandeira, cuida da recuperação. Jolin comanda os ataques à distância. Leroy, o líder da equipe, comanda a formação e toma as decisões táticas. Leroy olha para Joe, desarmado, e se pergunta se ele despertou algum talento especial. Joe nega. Ao ouvir isso, Leroy fica chocado e se pergunta como a academia aceitou alguém assim. Sem outra escolha a não ser seguir em frente, eles decidem ficar alertas ao lado dele. Lewis aconselha Joe a ficar perto para protegê-lo, mas ele insiste que tem experiência em combate, deixando o curandeiro um pouco exasperado pelo excesso de confiança. A equipe é então enviada para o arquivo, na sala 1, que pode ser aberto com um fragmento da árvore do mundo. Assim que o arquivo é aberto, Joe sente uma aura densa, esperando encontrar a chave para subir de nível. Eles acabam numa caverna, e quase imediatamente, uma matilha de lobos demoníacos das sombras detecta a presença deles pelo olfato aguçado. Leroy e Jolin atacam com tudo, tentando derrotá-los. O curandeiro Legui tenta curar o grupo, sem perceber que uma fera se aproxima por trás.